Seja bem-vindo a mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a importância da igreja e o que ela significa na nossa vida. Será que você precisa ir à igreja? Afinal, o que a Bíblia diz? Vamos começar esse tema sobre a igreja falando sobre o significado da palavra igreja. Vemos em cidades, sejam pequenas ou grandes, muitas igrejas, bairros, ruas repletas de igrejas. Seria mesmo importante a presença dessas igrejas no nosso lugar, no nosso bairro, na nossa cidade? Que diferença isso faz na nossa vida? A igreja no Antigo Testamento, em Deuteronômio e Salmos, tem um significado. Assembleia dos Santos, um lugar onde eles se reuniam. No Novo Testamento, no grego, nós ouvimos falar a palavra igreja ou eclésia, os que foram chamados para fora. Para fora de onde? Para fora da vida do pecado, para fora do sistema imperial naquela época, para fora do sistema, hoje podemos falar desse sistema de Lucifer que nós temos aprendido no nosso canal. Se você não assistiu sobre isso, volta nos nossos vídeos e assista o nosso vídeo Síndrome de Lúcifer, os dois reinos, e você vai entender exatamente o que eu estou te falando. Continuando. A palavra igreja, então, unindo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ela significa um lugar onde santos se reúnem com o motivo, com a sensação, com o conceito interno de estar fora do conceito das trevas. Toda pessoa que vai a uma igreja ou que entra em uma igreja e deseja ser membro desse lugar, a intenção do coração dela deve ser sair do sistema do mundo e congregar em uma comunidade religiosa com o mesmo pensamento. Por que então ir à igreja? Em relação a este ponto, nós temos uma pergunta. Vamos lá? Meu nome é Sara e eu tenho uma dúvida. Pastora, eu preciso frequentar a igreja ou eu posso ter Cristo lá na minha casa? Eu preciso mesmo ir à igreja? Eu não posso simplesmente ter Cristo comigo em casa? Eu vou responder essa pergunta lendo esse texto de Romanos 12, que está no versículo 4 e 5. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros de um só, juntos uns dos outros. E também no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 20 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só, assim é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido deste Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. O que as pessoas hoje em dia não conseguem compreender em relação à existência da igreja, a importância da igreja, é que a igreja, ela não é um ambiente livre no sentido de que é um ambiente só para eu ir lá fazer uma social. A igreja não é isso. A igreja, ela não existe como uma opção para o cristão. Quando Deus criou a igreja, Ele estava simplesmente fazendo as ligaduras do corpo de Cristo. É impossível um membro existir fora do corpo.
É impossível. Se você olhar de forma biológica, hoje com a nossa tecnologia científica, nós até conseguimos fazer um transplante de órgãos. Mas mesmo assim, o órgão tem que ser compatível. De muitos testes é passado e mesmo assim, a pessoa que é receptora do órgão, ela precisa passar por um processo permanente pós-operatório para que não haja rejeição do órgão. Nenhum corpo consegue existir sem que haja ligação entre os seus membros. E nenhum membro consegue existir fora de um corpo. A conceituação atual hoje, que vem de uma forma bem maligna para destruir as pessoas, é que quanto mais desconectados do corpo de Cristo estamos, mais livre nós somos, porque temos o conhecimento, nós temos a Bíblia e nós podemos simplesmente seguir como o nosso coração manda, como nós interpretamos a palavra de Deus e Deus está conosco, porque Deus está em todos os lugares. Não é bem assim. Se Deus desejasse estabelecer dessa maneira, a primeira coisa que ele não teria feito é ter vindo. Porque simplesmente ele teria dado a palavra dele como ele deu aos profetas e deixasse cada um por si, fazendo os seus sacrifícios, fazendo as suas ofertas de alguma maneira, porque como não teria um lugar para se colocar essas ofertas, então fariam uns para os outros, como muitas pessoas fazem, a caridade, e logo se encontrariam com Deus. Mas a salvação não tem nada a ver com isso. E o que Deus esperou quando ele veio à terra por Cristo também não tem nada a ver com isso. Deus sabia que só tinha uma maneira do ser humano poder ser receptor de Deus, dele mesmo, sendo corpo de alguém, que foi Cristo. Quando Jesus Cristo veio à terra, ele se coloca como um cabeça. Aquela linguagem de único filho, passando a ser primeiro filho, unigênito, primogênito, entra aqui dentro da igreja. E todas as pessoas que aceitam a Jesus, aceitam a mensagem do Evangelho de Cristo, elas precisam compreender que elas não aceitaram só a mensagem do Evangelho de Cristo. Elas se envolveram no corpo de Cristo, porque senão é impossível haver salvação. Então a igreja salva? Não, a igreja não salva. Quem salva é Jesus, mas a igreja me mantém salvo. Pense bem comigo. Uma pessoa que frequenta uma igreja evangélica ou uma igreja que talvez ela não se diz evangélica, mas ela fala a palavra de Deus e ela é evangélica por isso, ela está envolvida dentro de um corpo. Pode ser sadio, pode não ser sadio. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas vamos por pontos. Quando eu me envolvo com a igreja e com a Bíblia, eu consigo nutrir o meu corpo espiritual para se tornar compatível com o corpo de Deus. Assim como eu citei anteriormente, quando há uma transfusão ou quando há uma transferência de órgãos, é necessário ser compatível. A nossa mente precisa ser transformada. O nosso coração precisa ser transformado. As nossas razões precisam ser transformadas. As nossas tradições precisam ser transformadas. O nosso corpo, vamos dizer, espiritual, precisa se transformar para ser compatível ao corpo de Cristo. É impossível, mesmo que as pessoas gostem de ouvir que é possível, infelizmente a Bíblia está dizendo que é impossível. Uma pessoa que não passou pela restauração do Espírito Santo, pela renovação do Espírito Santo, ser compatível com o corpo de Cristo. Agora, como uma pessoa sozinha vai conseguir tudo isso? Como uma pessoa sozinha vai conseguir salvação sozinha em casa? Lendo a Bíblia. A maioria das pessoas nem entende a Bíblia. Lê e não entende nada. Então ficam lendo só os salmos. Como que uma pessoa sozinha vai ler, entender e viver a palavra de Deus? Isso não é possível. Isso não é possível. Vai haver uma mistura de mundo com Bíblia. E essa mistura vai criar um monstro em você. Por isso Jesus nos amou
tanto que Ele nos deu um lugar para nós nos encontrarmos com outras pessoas que também estão buscando a Deus e podemos conviver com essas pessoas e mudar de vida e sermos ajudados por meio dessas pessoas também. Mas o mais importante, um lugar que Deus possa transformar a nossa vida. É só isso que a igreja faz? Não. Além disso, o papel da igreja é muito maior do que talvez você tenha pensado. Como num corpo, todos nós temos funções. Funções que são específicas, que foram nos dadas. Pense bem, será que sozinho, na sua casa, crendo lá no seu coração, você é capaz de fazer o plano que Deus tem para a sua vida? Eu acredito que não. Se um só corpo nós temos dificuldades de fazer as coisas do dia a dia e nós temos todo o corpo nos ajudando, imagine só um membro. O que um membro sozinho consegue fazer? A igreja, ela faz, pela ação do Espírito Santo, um papel importante na nossa vida, na minha e na sua vida, que é manter a vida de Deus em nós. Para quê? Porque há um plano de Deus para você. Deus não fez com que você estivesse hoje no mundo para você só existir. Máximo, hoje em dia as pessoas vivem 90 anos. Isso é pouco. Perto da eternidade, isso é um segundo. Isso é um suspiro. Isso não é nada. Será que Deus te colocou no mundo para você existir e morrer? Que fundamento teria isso? Toda pessoa que encontra Jesus também encontra um plano. Eu gostaria de ler um texto com você a respeito disso. Está em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa foi a fala deixa de Jesus para os seus discípulos. Quando ele já está indo assunto ao céu, ele diz, eu vou, mas eu deixo uma missão para vocês. Ide, fazei discípulos. O que é fazer discípulo? O que Jesus fez? Ele veio, ele conviveu. Ele não simplesmente visitava os discípulos de vez em quando, vamos trazer uma linguagem bem atual, mandava um WhatsApp, mandava um vídeo no Facebook falando, eu tenho uma palavrinha de 5 minutos para vocês ouvirem. Isso não converte as pessoas. As pessoas não mudam de vida assim. Jesus conviveu, eles conviveram com Jesus e com a mensagem do Evangelho. E ele disse, faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Ide fazer discípulos, os ensine, os batize e eu estarei com vocês todos os dias até o final dos séculos. Deus tem um plano para você. Você não nasceu para existir. Se você já frequenta uma igreja, para hoje e pensa, será que eu sou só um frequentador de igreja? Vamos refletir um pouquinho sobre isso agora? Pense, se você nunca foi numa igreja, talvez você nem saiba o que esperar de uma igreja. Talvez você só saiba o que você ouve nas redes sociais das pessoas. O que é uma igreja de verdade? Na prática, o que é tudo isso? A igreja, ela existe entre paredes. E muitas pessoas até confrontam isso com aquele texto, Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Na verdade, Deus habita em nós, mas Ele criou estes lugares para que Ele pudesse manter a vida dele em nós. E ser corpo de Cristo é simplesmente ser família de Deus, fazer parte da família de Deus, poder fazer parte do plano de Deus, poder simplesmente ver uma esperança, uma expectativa fora da nossa vida. Sair fora da nossa realidade e entender que existe outra realidade para nós. É simplesmente ser adotado por uma nova família, a família de Deus. E de repente Deus começa a nos dar uma herança que nós não tínhamos direito, mas que é dele, foi feita de graça, pela graça. Quando eu falo para você que é importante você ir à igreja,
Eu não estou dizendo sentar numa cadeira e ouvir palavras. Eu estou dizendo, abra seu coração. Deixe Deus tomar conta da sua vida dentro de um ambiente sério. Um ambiente onde o mundo não foi colocado lá dentro. A verdadeira igreja, ela sai para fora do mundo. As pessoas têm uma visão equivocada de que para as pessoas serem cristãs, gostarem de Jesus, tem que trazer um pouquinho do mundo para dentro da igreja. Eu acredito que todo mundo que está buscando Jesus já está bem cansado do mundo. Já está bem cansado das coisas do mundo. Todo mundo que procurou Jesus naquela época já estava saturado das coisas desse mundo. O que a igreja vai oferecer para você, a igreja verdadeira, é vida, é mudança, é transformação. E eu quero que você reflita comigo neste vídeo. Será que eu conheço a igreja de Jesus? Será que eu frequento a igreja de Jesus? Ou eu só estou frequentando mais um endereço chamado Eclésia nesse século 21? A igreja de Jesus é um lugar. Não interessa se ele é chique, se ele é simples, se ele é pequeno, se ele é grande. Você não vai distinguir por isso. Se tem muitas pessoas cantando, se tem poucas pessoas cantando, se tem muitas músicas, nada disso importa. A igreja de Jesus Cristo, ela se distingue por um só ponto. É onde você vai ser curado, transformado e liberto. Se você está vivendo essas 3 coisas, você está dentro de uma igreja de Deus. Agora, se você não está vivendo, você não está numa igreja de Deus e você, infelizmente, ainda não faz parte do corpo de Cristo. Mesmo que você deseje, você ainda não faz parte, você precisa procurar a junção dos 2 significados que começamos esse vídeo. Antigo Testamento, Eclésia, Assembleia da Reunião dos Santos. Novo Testamento, aqueles que foram chamados para fora. Você precisa de uma igreja hoje que tenha essas 2 significâncias. Um povo que se reúne no lugar que foi chamado para fora do pecado. Se você encontrar esse lugar, permaneça nele com fé e deixe que Deus te transforme, te cure, te renove, te restaure, te liberte. Se você vê tudo isso dentro desse lugar, saiba que você está encontrando com o corpo de Jesus e sendo família de Deus. Eu deixo essa reflexão para você e eu espero que você reflita um pouco sobre o seu corpo físico e pense, eu não posso simplesmente viver sem os meus membros e um membro só meu não pode agir por mim como um todo. Eu preciso de mim todo para fazer parte dos meus sonhos, para conquistar os meus sonhos. Da mesma maneira, Deus precisa de você como membro da família dele. E você precisa ser membro da família de Deus para se realizar nessa terra e poder chegar aos céus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E você, que deseja saber mais da palavra de Deus e ser abençoado através dos nossos vídeos, dá o seu joinha, se inscreva no nosso canal e clica no sininho para receber novas notificações dos nossos vídeos. Estamos esperando você.